Nessa noite aqui eu queria compartilhar algo que tem me incomodado muito, e o meu gabinete, eu já cansei de fazer o mesmo desenho 1.000.000 de vezes, porque vez por vez vem um, e lá vou eu fazer o mesmo desenhozinho. Estou pensando em já imprimir um formulário bonitinho que eu só vou preenchendo. Aí eu pensei, ao invés disso, por que eu não prego isso? Por que eu não dou uma palavra sobre isso? E hoje então eu gostaria de falar sobre duas palavrinhas chave que têm feito a diferença. A primeira delas, limites. E a segunda, liberdade. Limites e liberdade. Vou pedir para colocar a apresentação no monitor também, por favor. Limites e liberdade. Esse é um drama nas igrejas. A gente, precisa acender em cima aqui não? A gente fica querendo toda a liberdade do mundo, mas também ao mesmo tempo nós não queremos errar. A Bíblia fala que Cristo nos conquistou para a liberdade. E muitos saem da igreja porque se sentem presos. Ah, não aguentei, não pode isso, não pode aquilo, eu cansei, eu desisti, não vou mais. E a gente fica nessa confusão assim. É limite que eu preciso estabelecer? É liberdade que eu preciso dar? Algumas igrejas são muito liberais, dão liberdade, pode fazer o que você quiser. Outras são cheias de limites, você não pode nem andar direito que alguém está te corrigindo. E eu vejo jovens, adultos, velhos, cansados. Às vezes vão demais numa direção, às vezes vão demais na outra. E a vida não precisa ser assim. Eu quero trabalhar um pouco esse tema. Eu quero que você saia daqui entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, então, peça para Deus. Deus, fala comigo nesta noite. Fala comigo, Deus. O Senhor está ouvindo as orações aí, Deus? Tanta gente pedindo, fala comigo, eu também te peço, Deus, fala comigo. Que eu saia daqui nesta noite, mesmo eu falando aqui, seja o Senhor falando comigo, com uma compreensão, com uma revelação maior do teu propósito, da tua vontade para a minha vida. E que cada um também compreenda o seu coração, aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A pergunta então, até onde posso ir? Isso é em qualquer área, não é? Se você pensa na questão das finanças, ou da palavra, alguns dizem, não, uma mentira pode ser boa. Não é? Até onde eu posso mentir? Tem até um filme que chama Uma Boa Mentira. Filme sensacional, um filme impressionante, incrível o filme. Uma Boa Mentira. E a gente fica, até onde que eu posso? Mas uma das áreas que mais tem afetado a nossa turma é a área da imoralidade e da pureza. A gente poderia aplicar esse ensino a qualquer área da nossa vida, mas eu quero tratar de um assunto que tem derrubado muita gente, que é a imoralidade e a impureza. E nós vamos começar abrindo no livro de 1 Tessalonicenses. Abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, destrava a sua Bíblia, sei lá o que você vai fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler esse trecho é especial. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é santificar? Nós vivemos num país de uma cultura católica e quando fala de santo, santificar, a gente logo pensa naquela pessoa perfeita, que faz milagres, que é quase um Deus, não é? É alguém que, nossa, eu jamais poderia ser assim. Mas a origem da palavra santo é separado.
É alguém que foi separado por Deus para algo diferente, para algo especial. É alguém que não está misturado, não está contaminado, não está vivendo igual todo mundo vive. Por que não? Porque foi santificado. É como taças que você tem na sua casa e de repente, vamos separar essa taça aqui. Essa taça não vai ser para o almoço do dia a dia, não. Essa taça é especial. Vamos santificá-la. Então nós vamos separar esses copos, essas taças, para eventos especiais. Então todos os copos de geleia, de requeijão, estão lá no armário, pode usar à vontade. Mas essas aqui são santificadas, estão separadas. Essa é a ideia da palavra santificar. E o que Deus está dizendo aqui, a minha vontade é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Então, é uma coisa versus a outra. De um lado, Deus está dizendo, a minha vontade é que vocês sejam santos, sejam puros, vivam uma vida de pureza. Mas do outro lado, nós temos a imoralidade. E eu quero que você se abstenha da imoralidade. O que é a imoralidade? É aquilo que não está dentro da vontade de Deus. O que não é moral é imoral. Então, a imoralidade sexual é tudo aquilo que Deus não planejou para você. É tudo aquilo que não estava no plano original de Deus. Foi Deus que nos criou, seres sexuais. O sexo é criação de Deus. Deus criou o sexo para que nós tivéssemos uma realização sexual, um prazer sexual. E o sexo é uma força incrível. Só que Deus criou o sexo para ser vivido e experimentado dentro de um contexto. E um contexto de uma aliança. Um homem e uma mulher que se comprometem por toda uma vida de andarem juntos. E ali, então, ao desenvolver a unidade dos dois, eles se entregam sexualmente. E o sexo tem um poder incrível. Tudo pensado por Deus, sonhado por Deus, para que eu e você, quando estivéssemos dentro desta aliança do casamento, pudéssemos experimentar o plano de Deus, o sonho de Deus. Essa é a vontade. Só que nós vivemos num mundo que diz Deus é bobagem. O que você precisa é curtir aqui e agora. Experimente tudo. É uma delícia, a vida é ótima. E realmente o sexo criado por Deus é ótimo. E quando as pessoas experimentam o sexo, elas têm prazer, porque o sexo foi criado para o prazer. Só que dentro de um ambiente de uma aliança, junto com esse prazer momentâneo, vem uma série de consequências, uma série de prejuízos, de sofrimentos, de dores, de feridas na alma, no coração. E quantos estão aqui, se pudessem voltar lá atrás, teriam se guardado. Teriam se guardado porque de toda loucura, de toda alegria, de toda farra que foi, hoje sobra dor, tristeza, arrependimento, feridas. Você se sente todo rasgado porque o sexo é como uma cola, e aí você se separa daquela pessoa, uma parte de você vai junto, e no final você é um trapo humano. Não é isso que Deus sonhou para nós. E Ele propõe aqui então, e Ele te convida. A minha vontade é que vocês sejam separados, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como aqueles que desconhecem a Deus vivo. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados. É bonito que o sexo que Deus criou, Ele criou para que cada dia fosse melhor, cada dia mais intenso. E às vezes as pessoas dizem, não, vai ser só hoje, só agora. Foi que só agora, Deus não criou para só agora. Deus criou para que quando começasse, fosse algo intenso, algo contínuo, algo crescente. Mas quando nós
na nossa estultice, na nossa insensatez, decidimos fazer do nosso jeito, é como se nós abríssemos uma caixa de Pandora, algo que começa a sair do nosso controle. E há pessoas totalmente tomadas por desejos desenfreados. A coisa não tem limite. É como se fosse uma espiral descendente, como a água quando você tira a tampa de uma banheira cheia d'água. Vai rodando, rodando, daqui a pouco está... E a vida da gente entra num ralo desse. Talvez você não tenha entrado no ralo, mas você está ali rodando, devagarzinho. Quando eu era criança, adorava fazer isso, pegar alguma coisa que boia e põe do lado de fora. E ele fica quase parado, mas mexe devagarzinho. Mas à medida que ele vai mexendo, vai aumentando a sua velocidade, e de repente ele é tomado por aquela correnteza e... Não é assim? Às vezes você diz, não, está tudo sob controle, mas a Bíblia está dizendo que existe uma paixão de desejos desenfreados. Desenfreados é que não tem freio, que não tem limite, não tem como segurar. E muitos aqui já experimentaram isso. Não, não quero. Fiz. Não vou mexer com isso, não vou. É um desejo que você não consegue controlar. Por que não consegue controlar? Porque não se separou. Você se expôs, você se colocou ali e foi dominado por aquilo. Nesse assunto, continua no verso 6, nesse assunto da questão sexual, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Não para a imoralidade, mas para a santidade, para a pureza. Portanto, aquele que rejeita essas coisas que estão dizendo aqui, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Uma passagem tão clara, tão atual. Pensa que isso foi escrito há 2000 anos atrás. E eu quero trabalhar um pouquinho esse conceito. Vamos eliminar a imoralidade da nossa vida e vamos valorizar a pureza. Isso é um conceito claro para todo mundo. É isso que eu quero. Com certeza, eu já experimentei da imoralidade, já experimentei fases na minha vida de pureza. Cara, não quero nada com a imoralidade, eu quero viver na pureza. Esse é o desejo, espero que seja o desejo da maioria aqui, né? Se não for, eu vou ter que orar mais, né? Mas o desejo eu acho que é esse. Mas e a prática? Como é que nós temos vivido? Se a gente imaginar que existe uma estrada, um caminho, e você está nesse caminho, e conforme as decisões que você toma, você vai caminhando para um lado ou para o outro. E aí surge uma pergunta: o que é o certo e o que é o errado? Se alguém está andando lá naquele cantinho ali, alguém tem dúvida de que aquilo ali é certo? Claro que é certo, olha onde ele está. Quem me dera viver ali do ladinho ali. Agora, chegar na pureza, uau, sensacional. Esse é o desejo. E morar ali, né, ficar ali. Então isso é muito claro. Do lado de lá é certo, é isso, essa é a vontade de Deus. Mas por outro lado também, quando alguém está ali na beiradinha, né, fuçando onde não deveria, a gente sabe, está errado, cara. Isso não está certo. Você não deveria estar fazendo isso. E quando o cara faz lambança, aí não há dúvida. Fez porcaria, né, cara? Pisou na bola, né? Pois é. E é tão triste ver líderes de célula bombando, líderes ótimos, líderes que amam a Deus,
E estão namorando e oram um namoro. Deus abençoa o nosso namoro. E de repente, onde eles estão? E o que a gente tem que fazer? Cara, um líder é um exemplo. Um líder aponta um caminho. E vocês estão tendo uma intimidade sexual fora do casamento? Cara, você não pode ser um exemplo. E aí nós temos que tirar o líder da liderança da célula. Olha que tragédia. E os líderes ficam arrasados. Por quê? Porque não é isso que eles queriam. Eles estavam indo tão bem e de repente despencaram. E aí fica então essa dúvida. Qual é o limite? Até onde que eu posso ir sendo considerado um lugar correto? Não, até aqui está tranquilo. Se eu passar daqui, aí complica. Não é o que todo mundo quer saber? Qual é o limite? Então, você está lá na internet, mexendo na internet, né? Rapaz, aí aparece uma artista bonitona aí, né? Toda vestida, bacana e tal. Aí você para e olha e fala assim, bom, tá tudo bem, né? Isso aqui não tem problema, né? A mulher está bem vestida, aqui está ok. E aí você clica para ver a notícia. E aí na próxima ela já está numa pose um pouquinho mais, né, oferecida, né? E aí você já... não é pornografia, né? Assim, não é nada... Está de boa, né? Daqui a pouco você está vendo porcaria. E você fala, como que eu cheguei aqui? Como que eu cheguei aqui? Ah, se eu soubesse qual é o limite, até onde eu posso andar, seria tão fácil. Esse é o sonho nosso, uma linha que determina o limite. Pronto. Ô Roberto, fala aí qual que é o limite. Então estou lá com a minha namorada, mó love, mó gostoso e tal, e aí a gente se dá um beijo. Qual que é o limite do beijo? Ó, eu acho que se você der um beijo de até 7 segundos, ok, aí o cara pega o celular dele, ok, valendo! Pip, 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 ó. Não é? Pensa, olha o ridículo do que eu estou falando. Mas é isso que a gente queria. Não é? Eu posso andar de mão dada? Claro, né? Não é possível, né, que você não pode andar de mão dada. Eu lembro uma vez, namorava a Simone, a gente foi num show, estava lá um show super bonito, super romântico, eu peguei na mão da Simone. A gente estava num clima super legal, eu peguei na mão da Simone, aí ela tirou a mão. Fui lá e peguei a mão de volta. Ué. E ela foi e tirou a mão. Eu falei, o que é que está acontecendo? O que foi? Eu falei, nada. Então me dá a mão. Não. Falei, você brigou comigo? Não, não briguei com você não. Então me dá a mão. Falei, vamos assistir o show? Não quero saber de show não, quero saber da sua mão, cadê sua mão? Queria segurar a mão dela. Qual o problema de segurar a mão de alguém, gente? Isso está em algum limite de alguma pessoa normal? Não pode segurar a mão? Não é possível. E nós brigamos ali por causa de... Eu não quero mais show também. Levantei, né? Adolescente, né? Pior é quando passa dos 20, dos 30 e ainda faz uns draminha desses, né? Mas tudo bem. Saímos e fomos brigando e a Simone simplesmente não falou o que era, não queria e pronto. E eu fiquei muito chateado, muito chateado. Anos depois, casados já, a gente estava dando um curso de namoro e ela deu o exemplo. Falei, meu Deus, revelações sobrenaturais agora, né? O que aconteceu naquele dia, né? E ela falou que o clima estava tão bom, tão legal, que quando eu segurei a mão dela, ela sentiu uma eletricidade. E que ela achava que não era a hora daquilo. Então ela tirou a mão. Como é que nós vamos estabelecer então o limite? Estou vendo aí que tem casais de namorado de mão dada. Safado.
Bando de imoral. Como é que nós vamos estabelecer um limite? Pensa nisso. Alguns, para garantir, estabelecem um limite assim, anda só de óculos escuros, né? Anda de óculos escuros olhando para cima, porque nada de moralidade na minha vida, né? Namora à distância. E aí, amor? E pronto, não pode nem chegar perto porque não quer pecar. Chegou ao limite de pessoas no passado e até hoje se enclausuram, né, em monastérios, em cubículos fechados para não pecar. Só que o problema é que o pecado está dentro da gente. E você pode estar dentro de um cubículo fechado, sem nada para ver, nada, mas a sua mente está cheia. E você vai ter a mesma luta de quem está do lado de fora. Quem determina um limite assim, ele se diz, eu sou radical. Comigo não tem mais ou menos, é para valer. E os outros chamam, fanático. O cara é fanático. O oposto disso é quem define a sua lista. Não, nada a ver, cara. Contanto que não transe, está valendo. Há um tempo atrás, um casal chegou dizendo que tinham ido para o motel, tinham ficado pelados, mas não tinham tido a penetração, não tinham tido a cópula, sei lá. Falei, glória a Deus, irmão, que bênção! Nossa, que legal, hein? O cara tem problema, né? Deve ter outros problemas além da mente, porque ficar com uma mulher num motel e não acontecer nada, realmente o cara é problemático, né? Só pode. Pensa nisso. E quando você estabelece o limite para cá, os caras dizem, não, eu sou liberal. Jamais serei um fanático. E os outros criticam, dizendo, é um carnal. É um carnal. Se o site não for de pornografia hardcore, assim, daquelas assim, toscas, está valendo. O cara é um carnal. Olha o namoro dele. Então um fica criticando o outro. E aí aparecem os da central, né? Central que é nem radical, né? E nem liberal. Então é o central. Aí os de um lado, né? Que são os fanáticos, olham para os caras da central e dizem, bando de carnal. E os liberais olham para os da central e dizem, bando de fanático. Então os da central são os piores, né? É que sofre ataque de todos os lados. O fato é que você pode ir para um lado e ir para o outro, e no final a coisa toda fica complicada. Seja lá onde estiver o seu limite, e você define, então, esse aqui é o meu limite. Seja pertinho ali da pureza, ou pertinho da imoralidade, eu quero trabalhar a questão do limite. Então você definiu o seu limite. Não, aqui é até onde eu posso ir e não pecar. Muitos casais de namorados fazem isso. Muitos lutando ali contra a pornografia na internet fazem isso. E sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. É onde você fica, no limite. E quando você fica no limite, olha que bonitinho que acontece, olha. É ou não é? Verdade ou não? É a pura verdade. Tem uma passagem sensacional em Colossenses, eu queria que você abrisse aí. Colossenses 2, verso 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, em outras palavras, já que nós não estamos conversando de nheco-nheco desta terra, vocês já morreram para essas coisas, nós estamos em outro nível. Por que, como se ainda pertencessem a esse mundo, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove,
Não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer, a acabar com a rotina. Pelo uso, essas coisas não toque, não manuseie, não faça. Com o uso, elas vão se desgastando. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha que tragédia. Essa passagem está dizendo que ficar estabelecendo um monte de limitezinhos não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha lá o que acontece. Qualquer semelhança com a sua vida não é mera coincidência. Você fica ali na linha, resistindo, lutando bravamente, e cai. E aí você diz, não, eu preciso estabelecer limites mais fortes. E aí você desenha limites mais grossos e fica ali lutando contra o limite. Pá. Será que esse é o tipo de vida que Deus chama a gente para viver? Será que é isso? O que é a vida cristã? É não cruzar o limite. E as pessoas vivem o tempo inteiro assim, tombando, mas não cruzam o limite. Esses são os santos. Ó, que maravilha, que vida gostosa, hein? Tem gente que sai para namorar, dizendo assim, Deus tenha misericórdia de mim nesta noite, porque eu vou sair para namorar. E você sabe que quando eu saio para namorar, a coisa é feia. Mas nós queremos viver um namoro santo. Então Deus nos ajude a não ultrapassar o limite. E aí quando termina aquela noite de namoro, deixa a namorada em casa, chega assim, ufa, hoje foi punk. Mas com a misericórdia de Deus, não cruzamos o limite. Quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura isso? Que vida é essa? Que namoro é esse? Para que isso? Será que esta é a vida Zoe de Deus? Aquela vida cheia de alegria, de abundância de Deus, de coisas assim, leves. Jesus fala, se você está cansado e oprimido, vem até mim, tire o seu peso, tome sobre você o meu jugo, o meu fardo, porque ele é suave, ele é leve. Eu pergunto para você, você tem vivido essa leveza na sua vida cristã? A vida cristã tem sido para você uma coisa gostosa, deliciosa. O seu namoro é uma alegria. Oh, que alegria estar namorando. Deus, obrigado por essa bênção que o Senhor deu na minha vida. Que prazer que é sair para namorar. Oh, Deus, hoje eu vou namorar e vai ser extraordinário. O Senhor vai ficar numa alegria conosco e nós vamos ter um tempo maravilhoso, vamos glorificar o seu nome. É hoje. Olha, não pode ser assim. Não pode ser assim. Você voltar para a casa da escola, da aula, chegar em casa, oh Deus, hoje estou chegando em casa, que alegria poder desfrutar, descansar, assistir uma televisão, ler um livro, entrar na internet, conversar com meus amigos, mas assim, vai ser demais. Você chega em casa assim, você chega assim, estou indo para casa. Oh Deus, tem misericórdia. Lá vou eu para o matador. Lá vou eu pecar de novo. Ai, não aguento mais essa vida. Como é que tem sido a sua vida? Sei que Deus tem algo bem diferente para nós.
Esse exemplo eu já dei, tem muitos assim, lá o exemplo. Pois é esse mesmo. É o melhor que eu achei. Imagine que você está em Belo Horizonte. Então eu quero que você faça duas decisões, duas definições na sua vida. A primeira é qual é o seu destino. Tem uma estrada que liga Brasília a Rio de Janeiro, a BR-40. Belo Horizonte está ali no meio dessa estrada. E vamos dizer que você esteja em Belo Horizonte. Ao invés de pensar em limites, eu quero que você pense no destino. Para onde você quer ir? Para Brasília ou para o Rio de Janeiro? Talvez você pense assim, Brasília não, Brasília é cerrado, Brasília está cheio de político corrupto, eu não quero ir para Brasília não, eu quero é para o Rio. O Rio é uma terra maravilhosa, uma praia gostosa, terra abençoada por Deus, é lá que eu quero. O meu destino é o Rio de Janeiro. E aí você comunica para todo mundo, gente, eu estou indo para o Rio de Janeiro. E aí todo mundo, que legal, estamos torcendo por você. E aí, passa um tempo e os caras te encontram aqui, ó. Te encontra lá, ó. O que você está fazendo aí? Você não falou que estava indo para o Rio? Não, eu estou indo para o Rio, mas eu cheguei aqui em João Pinheiro, mas você falou que não queria ir para Brasília, porque Brasília é uma terra de cerrado, é uma terra de corrupção, e sei lá. Não, mas eu não estou em Brasília. Eu estou só em João Pinheiro. Nada contra João Pinheiro, tá, gente? É só um exemplo. Passa mais um tempo, eu encontro a pessoa um pouquinho mais para cima, Paracatu. Eu não estou te entendendo, cara. Você falou que queria ir para o Rio. Cada dia que passa, você está mais perto de Brasília. Você falou que não queria ir para Brasília. A coerência entre o que você quer e o destino que você escolheu e a direção que você tomou é que vão fazer a diferença. Escolha o seu destino. E agora a sua direção vai ser definida pelo seu destino. Você pode tomar a direção de Brasília ou pode tomar a direção do Rio de Janeiro. Se passa o tempo e eu te encontro aqui, Conselheiro Lafayette, e aí, hein, cara, indo para o Rio, né? Que legal. Deus te abençoe na viagem. Passa mais um tempo, eu te encontro ali em Barbacena. Tá chegando, hein, cara? Que beleza. Quanto mais você caminha, mais perto você está do seu destino. Vamos voltar para o que nós estávamos falando aqui, substituindo os nomes. Vamos considerar que Brasília seja a imoralidade. E você falou, eu não quero andar na imoralidade. Eu quero andar na pureza. E você está ali em Belo Horizonte. Vamos dizer, você está aqui na IBC 2. E aí a gente fala assim, quem quer ir para o Rio de Janeiro? Todo mundo, beleza. Vamos então? Vamos. Aí vai todo mundo, pega os seus carros e tal. Aí uns pegam, sobe o Santo Antônio, pega ali a Senhora do Carmo e vai em direção ao Rio de Janeiro. Mas tem outros que pegam o carro, pega contorno, vai na direção da Amazonas, aí vai andando na Amazonas. Eu falei, o que esse cara está indo para Amazonas, o Rio de Janeiro? Onde você está indo, irmão? Não, eu vou pegar um anel. Tá, você pega o anel e aí, pode voltar. E aí o cara pega o anel na outra direção. Eu falo assim, nós estamos indo para o Rio. Não, tudo bem, deixa comigo, eu chego lá. Mais um pouquinho, o cara está beirando 7 Lagoas. Faz sentido, gente? O problema é ele ter chegado em 7 Lagoas. 7 Lagoas não tem problema. 7 Lagoas não é um lugar de imoralidade. 7 Lagoas não é Brasília. Mas o que ele está fazendo em 7 Lagoas? Se ele está querendo ir para o Rio. Na verdade, para que ele desceu a Prudente de Moraes e foi em direção a Contorno? Para quê?
Por que ele não foi para o São Bento? O Rio de Janeiro está para o lado do São Bento. Então o problema não é Sete Lagoas, ou Curvelo, ou Paracatu, ou João Pinheiro. A questão é aqui. Por que você pegou o seu carro e foi para Prudente em direção a Contorno? Ou subiu para a Ragem e ao invés de subir para o BH, você foi para a Assembleia? Agora, nós estamos ainda em Belo Horizonte. Por que você está tão bravo assim? Eu só fui ali no McDonald's, perto ali da Assembleia. Relaxa, Roberto. Cara, tem um McDonald's na saída do BH Shopping. Vocês entendem a questão da direção? Se você quer ir para a pureza, por que você está dando voltinhas em outro lugar? Primeira pergunta, qual é o seu destino? Onde você quer chegar? Isso eu acho que é voz comum aqui. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero. Próxima pergunta, em que direção você tem andado? Voltando para o nosso exemplo lá. Qual a direção? Repara que a direção, ela é até mais importante de onde você está. Porque se eu pego um cara aqui, mas que está na direção da imoralidade, está caminhando na direção da imoralidade, e eu tenho um cara que está nessa posição do amarelinho, mas está caminhando na direção da pureza, quem é que está melhor? Então vamos a um exemplo prático. Um crente, a vida inteira na igreja, apaixonado com Deus, aprendeu toda a estrutura de pensamento, de prática, e ele atualmente está nessa posição aqui. Olha que benção. Só que ele está andando em direção à imoralidade. Cada decisão dele, ele está na direção da imoralidade. Por outro lado, eu tenho um jovem que acabou de ter um encontro com Deus. A vida toda bagunçada. Um caos de imoralidade sexual. Mas ele decidiu deixar a imoralidade para trás. Ele se converteu. O que é a conversão? É uma mudança de direção. Ele estava indo para lá, ele se converteu e agora ele está indo para lá. Repara que a posição dos dois, um está numa posição muito pior, mas aos olhos de Deus, ele está muito melhor. Porque independente de onde ele está hoje, ele escolheu a direção certa. E quanto mais tempo passar, mais próximo ele estará da vontade de Deus. Ao passo aquele que estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, porque ele olha para o outro destino. Ele não olha para a vontade de Deus, ele olha para a imoralidade. E ele deseja a imoralidade. E o caminhar dele é sempre naquela direção. Quem que vocês acham que Deus vai se agradar mais? Ao invés de se preocuparem com o limite, eu quero desafiar vocês a escolherem o seu destino e a escolherem a sua direção. Sabe, se você escolheu a direção, cada passo que você dá, é um passo na direção correta. Quanto mais tempo passar, mais próximo vocês vão estar do seu destino. E no verso 21 do capítulo 30 de Isaías diz assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. A Bíblia sabe que nós vacilamos. Então imagine, eu estou no caminho da pureza, e de repente eu vejo algo que me atrai à minha direita. Eu vou ouvir atrás de mim uma voz dizendo: volta, este é o caminho, anda por ele. Eu tenho uma dificuldade, sei lá como é que é a definição dela, mas eu tenho maior dificuldade de direita e esquerda. Maior dificuldade. Então eu estou dirigindo e alguém está dando a direção e fala assim: vira à direita. Ou então,
Vira à direita, 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 eu sou canhoto, canhoto à esquerda, direita, ok. Aí eu viro. Quando eu estou dando instruções pelo telefone, a Simone falou assim, Roberto, eu não estou sabendo chegar. Ó. Você desce a rua, vira a primeira direita, e aí a Simone vai, entra a primeira direita e nunca chega. Roberto, não era isso aqui não. Falou, ai Simone. Tem uma dificuldade com isso. Eu confundo. Mas nessa viagem agora eu descobri que em inglês eu não confundo não. Yes. Pode falar em inglês que eu sei que left e right numa boa, mas direita e esquerda me embola todo. Então, eu lembro, uma vez eu fui levar uma pessoa em casa, e ela estava no banco de trás, e ela falava direita e esquerda, e eu me embolava todo. E ela teve uma ideia, eu vou fazer o seguinte, vou ficar atrás de você, e vou te dando tapinha no ombro. Vira para o lado de cá, vira para o lado de cá. Olha que maravilha, gente. É o que Deus faz com a gente. Dá um tapinha de cá. E se você continua andando, toma um pedala. Não é? Mas a Bíblia está garantindo que tem uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, anda por ele. Olha que coisa gostosa. Quando eu escolho o caminho de Deus, estou andando no caminho, o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me guiar. E eu estou focado, mas o meu coração é enganoso e de repente eu pego uma à esquerda, né, e ando para a esquerda. Mas o Espírito vai me dar um tapinha, não filho, é para o lado de cá. E eu vou então corrigindo o meu caminho. Há uma promessa de Deus. Uma voz atrás de você dirá, este é o caminho, andai por ele. Vamos voltar aos exemplos de namoro. Vamos ao cinema, amor? Brasília ou Rio de Janeiro? Ir ao cinema é Brasília ou Rio de Janeiro? Depende. Depende. Primeira vez que eu saí com a Simone foi para ir a um cinema, assistir um filme. Olha o filme que eu escolhi, um caso de um divórcio litigioso disputando a guarda do filho, né? Vai entender. Mas foi o filme que nós fomos ver. E de lá para cá, 30 e tantos anos depois, coisa que a gente mais ama fazer é cinema. Eu nunca perdi uma cena de filme para dar uns amassos na minha namorada. Nunca. Nunca. Estou pagando para ver isso aqui, vou... Ridículo, né? Para mim, ir ao cinema, claro, escolhendo bem o filme, nunca foi um problema. Para mim, ir ao cinema é Rio de Janeiro, tranquilo. Mas teve algumas vezes, pessoas recomendam o filme, nossa, esse filme é muito legal, muito romântico, e nós fomos. E chegamos lá, primeira cena de sexo. Segunda cena, duas mulheres se beijando. Falei, cara, na terceira nós levantamos e saímos. O que eu vou fazer ali? Teve um filme mais recente agora, O Lobo de Wall Street. Um cara chegou para mim, Roberto, esse filme é um lixo, cara. 40 minutos de pornografia. Como é que você sabe? Não, eu fui assistir com uma turma. Cara, depois de 3 minutos já não era suficiente para você cair fora. Às vezes você chegou lá desavisado, não sabia. Mas ao ter ali, você liga o cronômetro. É, absurdo, hein? Ó, já foi 5 minutos. Caramba! Nó, passou de 10. Que horror, né, irmão? Olha, passou dos 30, cara. Só... Esse filme realmente é um lixo, hein? Não é? Levanta, sai. Ah, mas eu paguei, pede seu dinheiro de volta. Ou fica sem o dinheiro, mas não ofenda a Deus. Pensa. Ah, mas eu não sabia. Sai. Ah, não, eu fui ver 50 tons de cinza, eu não achei que seria. Não, mas eu queria entender a dinâmica. Ah, vá plantar batata, né? Vá catar coquinho, pentear macaco.
Se você quer ir para a imoralidade, a estrada é livre, meu irmão. Olha o tanto de motel que tem aí à volta, não precisa ir ao cinema não, está cheio de gente dando sopa aí. Mas se você quer o caminho da pureza, avalie cada convite. Cada convite. Vamos sair para jantar? Você sabe se aquele jantar é caminho de pureza ou caminho de impureza, você sabe. Teve um casal de líderes que foram afastados porque transaram. E eu fui conversar com eles e eu perguntei, era algo que vocês estavam querendo fazer? Não. Não. A gente nem estava com muito problema nessa área, nem estava difícil. Mas foi uma bobeira. Eu falei, o que aconteceu? Eu levei ela para jantar, e aí a gente pediu um vinho, e acabamos tomamos a garrafa inteira, e aí aquela coisa assim, fui levar ela em casa, a gente estava meio alto, e aí aconteceu. Falei, cara, que lixo, hein, bicho? Que tristeza. Você vai perder a célula. Já pensou nisso? Aí falou, não, mas coitado do povo da célula, você não vai fazer isso não, pastor, não faz isso não. E o povo da célula, eu falei, cara, você tinha que ter pensado nisso antes de fazer a bobagem, né? A responsabilidade não é minha não. Mas alguns vão se perder, vão mesmo. Estão na sua responsabilidade, na sua cota. E o que você vai fazer então? Nós já decidimos que nós nunca mais vamos tomar uma garrafa inteira, nós sempre vamos maneirar. Cara, você é tonto? Você é, uma mula? Energúmeno? Não é possível, meu Deus. O cara toma uma garrafa de vinho, arrebenta o namoro dele, ofende a Deus, perde a liderança de célula, está ali todo chateado, arrependido, e agora vai controlar. Sabe? Não é burrice? Então, ali já mostrou que a garrafa de vinho para aquele casal não é direção da pureza. E agora então você vai estabelecer um limite? Não está na direção que você quer ir. Abandona isso. É tão fácil. Não, pastor, mas o meu namoro ele é todo assim, não tem jeito. Abandona o namoro, cara. Não, mas eu não consigo viver sem ela. Isso já virou idolatria, né, cara? Eu não consigo viver sem Deus. Nós cantamos, é o ar que eu respiro. Mas sem uma determinada pessoa, é idolatria. Entrega. Tome as suas decisões. Não precisa estabelecer regrinhas, não. Estabeleça a sua direção. Vai deixar a namorada em casa? Só para dar tchau. Tchau, sai fora, mulher. Arreda Satanás, não é não? É ou não é? Outro dia conversava com um casal, eles estavam ali naquele papinho assim, na hora de despedir, de repente ele vira, sai! Ela falou, o que foi? Sai! Está falando comigo? É com você mesmo, tchau, vai embora! Não é? Pronto! Me ofendeu não, ele te respeitou, mulher. Ele pediu para você sair, né? Foi meio abrupto, tudo bem, mas por respeito a você, por amor a você. É tão simples, gente. É tão simples. Você sabe, muito, lá no comecinho, que você pegou a Prudente de Moraes na direção errada. Você sabe. Muito antes de qualquer perigo. Quilômetros, centenas de quilômetros antes de chegar em Brasília. Você sabe. Quero encerrar com um verso. Esse verso está em Filipenses. Vamos abrir lá, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo.
pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Esse é o sonho de Deus para nós. É isso que Ele preparou para mim e para você. A pergunta, até onde posso ir? Até onde posso ir? Eu quero te responder, se você estiver na direção certa, não há limite. Já pensou nisso? Se você está na direção certa, meu irmão, acelera, corre, fecha os olhos e vai. Se você está na direção certa, sabe o que você vai encontrar? Você vai encontrar a liberdade. É isso que Deus tem para nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Está lá em Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não use dessa liberdade para se tornar novamente escravo, criando um monte de leis e regrinhas e abacaxis e confusões e viver uma vida de peso, uma vida triste, uma vida carregada, oprimida, um namoro pesado. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para a liberdade. Amém? Cada vez que você receber um convite, que você tiver uma opção, uma oportunidade, responda a essa pergunta. Isso está na direção do meu destino? Sabe, você vai ficar sozinho em casa. Você que está lutando com a pornografia, está uma luta. E aí você vai ficar sozinho em casa, responda. Ao ficar sozinho em casa, eu estou na direção de onde eu quero chegar. Ah, mas eu vou fazer o quê? Sai de casa, meu irmão. Sai de casa. Combina de encontrar com alguém. E à medida que nós vamos nos libertando disso, como essa passagem, olha, eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão diante de mim. Eu tenho um alvo, e eu estou perseguindo esse alvo. O Espírito de Deus está aqui nesta noite, querendo dar a você uma oportunidade. E essa oportunidade se chama conversão. Acabar com os limites, acabar com as regras, com as cadeias, com as cercas, com as obrigações, com os podes e os não podes. A vontade de Deus é a sua santificação. Essa é a vontade de Deus. E Ele está dando a oportunidade nessa noite de uma conversão. Você estava indo numa direção e Deus está dizendo, eu quero te oferecer uma outra. E você se converte, muda a sua direção. E aí, pé no acelerador. E vai. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa música. Eu queria que você orasse pedindo a Deus. Eu sei que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Eu sei que o Espírito de Deus está te oferecendo liberdade nesta noite. Já pensou? A vida cristã é uma vida de liberdade? Alguns vão dizer, cara, então eu não entendi nada. Nessa noite Deus está te convidando. Abre mão de todo o peso, de toda a regra. E a se converter. E viver a liberdade. A liberdade em Cristo Jesus. Vamos cantar, enquanto cantamos, queria que você consagrasse a sua vida a Ele. Totalmente puro é o
teu sonho, ó Deus. E o que mais desejo é assim viver, totalmente puro é o teu sonho, ó Deus. Assim desejo é assim viver, branco como a neve, claro como o sol, puro como Jesus. Assim desejo ser, tua face eu verei, puro eu serei, branco como a neve, claro como o sol, puro como Jesus. Assim desejo ser, tua face eu verei, puro eu nesta noite para jovens, adolescentes, velhos, adultos. Se você sentiu que o Espírito Santo falou ao seu coração, talvez você esteja cansado de carregar um fardo, nesta noite quer entregar esse fardo, quer livrar-se dos limites que te oprimem, que te cercam, quer viver a liberdade em Cristo, quer se consagrar ao Senhor, declarando: chega, chega, Deus, chega de conflito, de briga, de confusão na minha vida. Quero te chamar, vem aqui à frente, consagre-se ao Senhor. Às vezes vem com seu namoro, não é? Traga sua namorada, seu namorado, consagre-se ao Senhor. Às vezes é sozinho mesmo, é só você. Se você está cansado, vem aqui à frente, deposite todo o fardo, todo o peso. Não precisa sair daqui carregando peso nenhum. Aqui é um lugar de liberdade.
Se você está aí, nossa, mas se eu for lá na frente, alguém vai pensar que... Pensar o quê? Nós lutamos com isso mesmo, cada um de nós. Lutamos mesmo. Hoje é noite de consagração. Sai do seu lugar. Declare: a minha vida é do Senhor. O meu namoro é do Senhor. O meu computador é do Senhor. Tempo de quebrantamento diante de Deus. Tempo de consagração a Ele. O que você precisa consagrar aqui? Falei muito de moralidade, pureza. Mas talvez você se identificou em outra luta. Sai do seu lugar, pode vir. Sabe, o vir aqui à frente não é mais santo do que ficar no seu lugar. Mas quando as lutas vêm, quando os conflitos chegam, você vai lembrar que você saiu do seu lugar e tomou uma posição com Deus. Consagre-se ao Senhor. Oh Deus, vem neste lugar, Deus. Vem, Espírito de Deus, derrama aqui. Você crê que você pode se tornar branco como a neve? Ah, mas eu já me misturei demais com tanta lama. O Espírito de Deus está aqui para trazer perdão, para trazer pureza. E você pode, como Paulo em Filipenses, dizer que estou deixando para trás aquilo que para trás fica e prossigo para o alvo, na direção da vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação. Essa é a vontade de Deus, a sua santificação. Separe-se nesta noite, consagre as suas mãos, consagre os seus olhos, escolha a direção da sua vida e diga não às placas que apontam em outra direção. Escolhe o caminho de Deus. Chama o Espírito Santo sobre a sua vida. Vem, Espírito de Deus, vem sobre a minha vida. Limpa o meu coração, limpa a minha mente, limpa os meus olhos. Eu quero ser puro. Eu quero ser puro, Deus. O Espírito de Deus está aqui nesta hora.
você esteja aí visitando essa igreja. Talvez você esteja aí abismado. Como é que eu nunca soube disso? Eu quero te dar uma oportunidade nesta noite de entregar a sua vida para Ele. Talvez você nunca tenha recebido o perdão de Deus e carrega pela sua vida tanto peso, tanta tristeza, tanto arrependimento. Eu quero te dar uma oportunidade hoje de entregar a sua vida para Jesus. Se você está sentindo isso agora, eu preciso mudar de vida. Eu preciso conhecer esse Deus que perdoa. Eu quero te desafiar a fazer uma oração. Põe a mão no seu coração e peça assim: Deus, nesta noite, eu ouvi que tem esperança para mim. Eu ouvi aqui que tem um novo começo para mim. E apesar de ter vivido uma vida tão longe do Senhor, nunca te dei ouvidos, nunca me preocupei. Hoje eu estou entendendo que há esperança para mim. O Senhor me ama. Nesta noite eu abro o meu coração, convido o Senhor para entrar na minha vida. Está uma bagunça, está uma lambança, mas eu peço: vem Jesus, entra na minha vida, perdoa o meu pecado, perdoa o meu passado, limpa essa confusão. Eu quero mudar de direção, eu quero mudar de vida, eu quero viver a vida que o Senhor preparou para mim. Por isso, nesta noite, eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu te peço, me dá um novo começo. Me dá um novo começo. Começar tudo de novo, diferente. Eu sei que eu ainda vou errar muito, porque ainda falta tanto. Não, falta demais. Mas eu deixo para trás o que para trás fica e olho para frente. E com teu Espírito sobre a minha vida, eu alcançarei o alvo. Nesta noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queria saber, tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Levanta a sua mão. Eu fiz essa oração pela primeira vez. Quantos aqui já fizeram essa oração um dia? Deixa eu ver. Olha aí. Talvez essa tenha sido a sua primeira vez. Levanta a mão. Ou melhor, vem aqui, eu quero orar por você. Você que fez a oração pela primeira vez, vem aqui na frente. Quem está aqui pode ficar, não tem problema não. O pessoal chega aqui. Quem fez a oração pela primeira vez, vem cá. Vou orar por você, pode vir cá. Olha aí, num culto de jovens, temos um jovem aqui, de cabelos grisalhos. Coisa boa. Como é que você chama? Djalma. Entregando a vida para Jesus. Quem mais? Também está entregando? Glória a Deus. Como é que você chama? Wesley. Eu sei que tem mais pessoas que oraram. Convido você, vem aqui. Olha aí, chegando aí. Como é que você chama? Pedro. Ótimo. Sai do seu lugar, pode vir, nós vamos orar por você. Queremos dar um presente que vai marcar esse dia. Tem mais alguém? Mais alguém que fez essa oração? Pergunta aí para a pessoa do lado: oh, você fez essa oração aí? Já tinha feito ou está fazendo pela primeira vez? Vamos lá. Vai ser um privilégio receber você. Vou fechar essa oportunidade, hein? Então vamos, chega mais junto aqui. Vamos orar por eles? Estenda a sua mão em direção a esses que estão tomando uma decisão. Pai, muito obrigado pelo teu amor que se renova na nossa vida. Obrigado porque, independente da confusão que nós arrumamos com a nossa própria vida, o Senhor continua nos amando e nos dá essa oportunidade de começar tudo de novo. Obrigado, Deus. Peço que o Senhor venha sobre esses aqui com o teu perdão, Deus. Vem, Deus, com o teu perdão. Lava esses corações. Lava, Deus, esses corações, Pai. Lava, Pai.
renova essas vidas, Pai. Toma-as nos teus braços e conduz-as por um novo e vivo caminho, Pai. Nós aqui como igreja, como irmãos, os abençoamos para serem puros, felizes, livres, cheios de Deus, vivendo o teu sonho, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salva de palmas para vocês. Que decisão importante. Glória a Deus.